Olá pessoal, boa noite. Eu tava vendo aqui, o Trump ele tarifou em 50%, né? Vai tarifar em 1º de agosto, né? Ainda falta um pouco, mas assim, os países que foram tarifados, né? Lógico, eles começam a tarifar de volta. Eu vi um brasileiro fazendo uma live lá e tava mostrando, né, que a carne a mais popular tá US$ 40, que até para os americanos lá hoje tá cara, né? Lógico, é proporcional, mas o custo de vida lá nos Estados Unidos é muito mais alto. Se a gente converter esses US$ 40, quanto que tá valendo o dólar hoje? 5,70, não olhei ainda a cotação, mas assim, é só multiplicar. Dá mais de R$ 200, né? Se fosse converter em real, e a gente tem que estar vendo aí como que o Trump está utilizando das estratégias, né, para se manter no poder. Segundo ele, ele alega que os Estados Unidos não podem perder a hegemonia mundial diante, né, das outras nações. A gente vê a China, né, ele é um país ideologicamente comunista, mas a economia é capitalista. E a China ela não utiliza dessas práticas, pelo menos é o que a gente vem conversando com outros especialistas aí, que a China ela não utiliza da estratégia do Big Stick, que quer dizer o grande porrete, né? Os Estados Unidos ele utiliza dessa estratégia aí de forçar sempre, né, com pressão, né, econômica, também militar, né? Quando os países não estão de acordo, né? A gente vê o Oriente Médio, a grande força militar dos Estados Unidos está concentrada no Oriente Médio, né? E a gente viu aí os ataques ao Irã, o Irã que é uma nação que faz, né? Ela faz frente aos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio. E por vezes o Irã também ameaça os Estados Unidos de fechar o Estreito de Hormuz, né? Na região do Mediterrâneo. Israel, que é um aliado, né, dos Estados Unidos no Oriente Médio, foi quem fez, né, os primeiros ataques. Os Estados Unidos logo, né, agiu também em sua defesa, já que questão de bombas, de mísseis já estavam acabando, né? Inclusive em 12 dias Israel, na verdade não Israel, mas os Estados Unidos interviu e falou que a guerra estava acabada, né, mas que pode voltar a qualquer momento. Então, na verdade, a gente vê essa grande luta, né? Eu chamo até de bagunça geopolítica aí no mundo. A Rússia tem uma guerra lá com a Ucrânia. Na verdade, eles falam que é mais que a Ucrânia, é com a OTAN e os Estados Unidos, uma vez que eles são os financiadores dessa guerra, né? Com bilhões de dólares, armamentos, né? E vamos ver o que é que vai acontecer. A China ela utiliza de outra estratégia, ela geralmente não intervém militarmente, mas ela apoia financeiramente e de outras formas. A Coreia do Norte, né, que é que agora é uma aliada forte do governo de Vladimir Putin na Rússia, ela fornece tanto militares quanto armamentos. E a Rússia também ela dá em troca também acesso às tecnologias sensíveis, né, para a fabricação de novos armamentos que a Coreia do Norte precisa. E a política ali ao redor, naquela região da Ásia, né, é de contenção da Coreia do Norte e da China. Japão e Coreia do Sul e agora também até outros países, né, estão sendo, no caso, esses países novos, né, a Coreia do Norte, ela é aliada agora da Rússia. Japão e Coreia do Sul já são aliados dos Estados Unidos já tem algum tempo. E os Estados Unidos vêm assediando politicamente e começa também, né, a dar em troca acesso a armas mais tecnológicas, né, para conter tanto Coreia do Norte quanto China, né, e a Rússia também. A Rússia, o foco mais da Rússia é com a Europa, né, uma vez que os países da Europa, né, são mais próximos, né, na fronteira, Polônia, por exemplo, a Ucrânia que está sendo, né, bastante destruída, né, e vice-versa, né? Também a Rússia também recebe ataques. É, mas a Rússia ela tem, pelo menos o que eu vejo, ela tem uma estratégia que não é de dar atenção muito à questão
de pressão internacional, uma vez que a Rússia tem muitos recursos, né? Que ela pode explorar, né? E ela tem o fator, o tempo está a favor dela. A Rússia, ela já de muito tempo, ela aprendeu com muitas guerras, né? Ela já é uma força bastante experimentada em guerras. E Estados Unidos também, só que os Estados Unidos não está diretamente, entre aspas, né? Porque a Rússia fala que sim, né? Mas eu falo na questão de enviar, né, soldados, né, para a Ucrânia. Né? A França e a Inglaterra já cogitou enviar soldados, né, para a Ucrânia como força de paz, entre aspas também, tudo é entre aspas, porque a Rússia já conhece as táticas, né, de guerra desses países, né, uma vez que eles são nações que colonizaram, né, exploraram, né, outras nações, e que a forma deles agirem são bastante violentas, né? Não é a paz que a gente entende, né? Não é a paz que eles entendem. A Rússia só entende, assim, mais pela questão militar. Lógico, a diplomacia também existe, né? O Sergei Lavrov mesmo, ele é considerado um dos maiores diplomatas de todos os tempos, né? Ele está há bastante tempo no poder, acho que mais de 20 anos como ministro das Relações Exteriores. E a gente viu aí que enquanto a Rússia estava ocupada com a Ucrânia, a guerra na Ucrânia, a Síria, o governo de Bashar al-Assad, ele foi derrubado, né? E aí entrou eu até comentei com uma colega minha de trabalho que o próprio Shirah, mais ou menos isso, é um nome árabe, né? Ele era um ex-guerrilheiro da Al-Qaeda. Quem lembra da Al-Qaeda de Osama Bin Laden, né? E a Al-Qaeda ainda existe, né? De forma, né? Não sei se mais fraca, mas assim, não é mais como antes, né? Mas talvez pela questão da estratégia. Mas esse Shirah aí, né? Ele também agora ele é considerado, antes ele era considerado terrorista da Al-Qaeda, né? E agora a gente vê que o Shirah, né? Al-Shirah, ele até já foi a uma reunião com o Trump dos Estados Unidos, acho que no Catar. Não sei como é que é as coisas, né? Reviravolta geopolítica, né? O cara que antes era considerado terrorista da Al-Qaeda, procurado internacionalmente, oferecendo até milhões de dólares para a captura dele. E ele foi quem derrubou o governo de Bashar al-Assad, que era anti-Estados Unidos. E o que acontece é o seguinte, mas pela própria reviravolta geopolítica, a gente tem que compreender geopolítica, é o que eu pesquiso, né? O Trump, né, lógico, os bastidores, né, do poder da política é assim. Eles fizeram uma reunião, né, no Catar, e isso aí o próprio Ministério das Relações Exteriores da Rússia e quem está aí buscando as notícias vê, né, o quanto que é contraditório um ex-terrorista, o que é o terrorista, na verdade, da Al-Qaeda, que depois diz ter saído da Al-Qaeda em prol de uma luta de resistência contra um governo opressor que era Bashar al-Assad. Mas a gente sabe que isso aí tem muita coisa em jogo, poder, dinheiro, né? E logo, né, quando a Síria foi várias vezes bombardeada, seus radares, suas bases, né, de radares, força aérea, né? Foi uma forma de ter acesso ao espaço aéreo da Síria em direção ao Irã, que foi justamente o que aconteceu. O Irã, ele sofreu muito porque com a queda da Síria, do governo Bashar al-Assad, agora não tinha tanta resistência, né, contra Israel no espaço aéreo. Então o Irã ele teve que tem coisa que a gente não precisa nem falar, né? Mas eu não vi ainda, eu não cheguei a ver um confronto aéreo do Irã e Israel. Eu acho que, para mim, eles guardaram bastante armamento no subterrâneo. Eles têm bunkers, né? Que guardam aviões, tal, e tudo, mísseis e tal. Israel ele conseguiu fazer bastante destruição, né? Nas forças armadas do Irã, né? Para quem já ouviu falar da Força de Guardiões da Guarda Revolucionária, né? Islâmica, lá o IRGC, Corpo de Guardiões da Guarda Revolucionária, que foi quem derrubou lá
Reza Pahlavi, o monarca, né? Antigamente o Irã ele era uma monarquia, né? Do Reza Pahlavi, só que aí foi justamente a Guarda Revolucionária que destituiu o governo. E aí o que foi que aconteceu? No meu entendimento, eu acho que não houve assim um confronto real. As pessoas falam que Israel massacrou com o Irã. Outros já falam que o Irã ele já foi mais moderado, né? Falam que eles têm muito mais armamento escondido no subterrâneo. Eu vejo assim que se deixasse as coisas seguirem do jeito que estavam seguindo, sem intervenções internacionais, né? Eu vi também em sites de notícias que a Rússia ela também chegou, né, a conversar com o Trump, caso dos Estados Unidos, né, na figura do Trump conversou com o Putin, né, falando, né, em nome da Rússia, e que ele não estava satisfeito com essa intervenção militar, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, né, em relação ao Irã. A China que tem bastante investimento no Irã, fala na questão da Rota da Seda, né? A Rota da Seda, até o Brasil participa. É uma estratégia, né, de comercialização internacional, né, que a China precisa, tanto para escoar, né, seus produtos, como também para, né, adquirir os produtos via ferrovias, todas essas rotas aí, né? Então, houve pressão tanto da Rússia quanto da China em relação à guerra do Irã. O Trump, com 12 dias, ele já pediu para cessar fogo, né? E, tanto do Irã quanto de Israel. Só que os bastidores, eu que leio bastante, que estou pesquisando, né, em jornais, no YouTube, vários sites militares de notícias, jornalistas, Israel estava sem como revidar mais. Acabou mísseis, aqueles sistemas de mísseis Iron Dome, que falaram que eram os mais tecnológicos. Tem vários outros, né? São camadas de defesas antiaéreas de Israel. Israel fala que é até invencível, né? Mas quem estuda geopolítica, arte da guerra, estratégia da guerra aí, sabe que não existe ninguém invencível. Ele apenas, né, sabe aproveitar as oportunidades. Foi o que aconteceu. Israel ele bombardeou o Irã, as usinas nucleares do Irã e as suas forças armadas, quando o Trump ainda estava negociando com o Ayatollah Ali Khamenei. Falaram que isso ele foi uma apunhalada pelas costas. Por isso que o Irã ele não confia nos Estados Unidos mais. Eles falam que o programa nuclear deles é pacífico, que é para uso, né, pacífico, produção de energia, medicinal, que eles não têm intenção de construir bombas atômicas. Mas até o Brasil, para quem não sabe, né, quem for mais velho aí vai ver, né, é do tempo, né, mas vocês podem estar pesquisando na internet. Até o Brasil já tinha programa de pesquisa com o intuito de ter armas nucleares. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Brasil. O Brasil que o pessoal hoje fala, o Brasil é quebrado, o Brasil não entende nada. O Brasil tem muitos cientistas aí. Tanto é que lá no Rio de Janeiro tem as usinas nucleares de Angra dos Reis. Acho que vai para a quarta agora, né? Tem 3. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. 3 usinas nucleares. E o Brasil vai para a quarta. O Brasil tem tecnologia, sim, para produzir bombas atômicas, só que o Brasil ele não ele não tem esse intuito hoje, né? A não ser futuramente, em caso de uma agressão tal, né? Mas a verdade é, quem tem armas nucleares? Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, Paquistão, Índia, Israel, Coreia do Norte. Quem tem é um privilégio. Eles têm um poder de dissuasão. O que é? Quando as Forças Armadas, quando todas as forças sucumbirem na guerra, eles têm como ameaçar utilizando de armas nucleares, né? Tem as estratégicas, né, que tem maior poder de destruição, inclusive mais do que, né, Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, que foi lançado na Segunda Guerra Mundial, aquelas hoje estão, né, são consideradas de baixa poder de destruição, porque as armas que existem hoje, uma só é capaz de destruir uma cidade muito maior do que Hiroshima e Nagasaki. A Rússia ela desenvolveu um submarino, o Poseidon. Ele é um submarino
É um drone aquático, vamos falar, na verdade ele é um drone aquático. Ele é tipo um submarino, ele é um submarino, um drone aquático. Se ele explodir numa costa, por exemplo, de Los Angeles, de Nova York, vai causar um tsunami e vai matar milhões de pessoas, destruir, né, prédios, tudo que tiver no caminho. Então, a Rússia também tem mísseis, né, que carregam várias ogivas, abrem no espaço, né, começa a lançar várias ogivas ao mesmo tempo, né? Então, assim, uma guerra nuclear, Rússia, Estados Unidos, China, esses países aí, qualquer guerra nuclear, independente, é destruição, né? É quase que irreparável, na verdade, né? Porque, assim, reconstruir, vamos supor, Hiroshima foi reconstruída, Nagasaki foi reconstruída, mas acontece que uma guerra de nuclear hoje seria lançamento, né, de vários países simultâneos. Naquela época, Hiroshima e Nagasaki lá, né, foram atingidas, mas o Japão não tinha armas nucleares, né? E naquela época lá eram lançados de aviões, eram bombas, né? E hoje temos mísseis que atingem o outro ponto, né, se precisar de sair, né, com aviões. Então a gente vê muito isso aí. A questão aqui da geopolítica, porque assim, eu sempre estudo isso porque eu vejo, lógico, eu sou brasileiro, eu vejo o lado do Brasil. O Brasil agora está sendo pressionado a se distanciar da Rússia. Os BRICS têm uma ideia de criar uma moeda própria, desdolarizar o dólar, não mais comercializar com dólar. O Trump sabe disso, o Trump já está pressionando os BRICS. Quando né, ele faz ele gosta de um jogo pelas beiradas. Ele não consegue atacar, né? Vamos supor, tudo de uma vez, ele vai pegando um país de cada vez. Quando ele começou com esses tarifaços aí, ele enviou várias cartas lá, né, documentos, informando país por país, lógico, porque cada país ele tem seus problemas internos, ele sabe onde, né, onde dói, né? E agora, falando dos BRICS, ideologicamente, os BRICS são fortes. É como na verdade, é um bloco só, é como se fosse um organismo só, na verdade, né? Um corpo só. Mas quando você começa a dividir, quem lembra daquela frase? Dividir para dominar, aí o Brasil está sofrendo agora. 50% de tarifa, né? O Trump vai dar em 1º de agosto contra o Brasil. O Brasil depende muito dos Estados Unidos. Eu vi agora a OTAN que não tem poder de comércio, não é um bloco econômico, ele é um bloco militar. E aí um diplomata, esqueci o nome aqui, mas o diplomata do Brasil, falou que a OTAN ela não tem poder de discutir questões econômicas, somente alianças militares. A OTAN pode embargar o Brasil compra submarinos da França, compra aviões da Suécia, a Suécia que aderiu à OTAN agora, olha só, eles podem colocar tudo em jogo agora, economia com geopolítica, questão militar, né? Que mais? Aqui, ó, França é importantíssima para os submarinos brasileiros, inclusive o submarino nuclear brasileiro, que não foi construído ainda, não foi finalizado, precisa do aval da França. Se a França embargar o Brasil está nas mãos de quem? Da França. E França é a OTAN. França e Estados Unidos. Os aviões, caças Griffin da Suécia, a Suécia que aderiu à OTAN, como eu te falei, tem blindados Guarani, tem o tanque, lembrar o nome aqui agora, tem um tanque de guerra que foi comprado também da Itália, e a Itália também é da OTAN. Então, o Brasil está nas mãos de quem? Questão militar, estamos, ó. O governo federal está nas mãos, né, da Europa. O Brasil ainda passa apertos, perrengues, porque não desenvolve a indústria nacional brasileira. O Brasil tem uma empresa chamada Avibraz. Ela, não é nem no meu tempo, não era nem nascida ainda. Mas a Avibraz ela foi criada, né, por um brasileiro. Ele conseguiu, né, desenvolver a Avibraz, desenvolver mísseis, né? Tem os sistemas Astros, né, que são um dos melhores do mundo. É um caminhão que lança foguetes, né, de defesa, de saturação também. O Brasil tem
tem tecnologias sendo desenvolvidas pela Avibraz, mas que pode ser parado a qualquer momento, né? O Brasil era para ser independente na questão de mísseis balísticos de 1.000, 2.000 quilômetros, igual o Irã. O Irã, em termos de mísseis balísticos e, né, de curto, médio e longo alcance, eles são independentes. Tanto é que eles fornecem até para a Rússia na guerra contra a Ucrânia. E já o Brasil, ele fica na política de paz e amor, né? Mas a gente sabe que tem uma frase, não foi eu que inventei, não foi Bolsonaro, não foi Lula, fala assim: se quer a paz, prepara-te para a guerra. E aí os brasileiros ficam, não tem ainda, não desenvolveram, estão, né, devagarzinho desenvolvendo, mas a mentalidade brasileira é achar que Forças Armadas é para torturar, igual na ditadura, né? E ainda há controvérsias, né? Porque se tem a questão político-ideológica. Mas Forças Armadas é para defesa da soberania nacional de qualquer país. Desde quando o mundo é mundo, lá os bárbaros, né? os homens pré-históricos, né? Eles começaram com o tempo, eles, né, foram desenvolvendo o quê? Pegaram uma pedra, era lascada, para fazer um machado. Com o tempo ele foi o quê? Passando da pedra lascada para fazer um machado, para fazer uma lança. Eles desenvolveram a pedra polida, aí já começou a desenvolver, olha só, com o tempo. Há milhares de anos atrás, o homem pré-histórico. Pedra polida, aí foram construindo o quê? Arco e flecha, que foi uma revolução. O arco e flecha hoje é como se fosse os mísseis balísticos de longo alcance, porque o arco e flecha, né, você estica lá, a flecha, né, atacava o outro lado, né, sem ele ter que confrontar com espada e escudo, né, se defender. E o Brasil ainda precisa muito. O GPS tem acho que um deputado federal, não sei o nome dele aqui agora, ele já propôs, quem quiser ver aí pode ver, né, que um deputado federal lá em Brasília, ele já encaminhou um projeto de lei para criação, construção, desenvolvimento do GPS brasileiro. O que é o GPS? Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O que é o GPS? Que temos nos celulares, nos computadores, né? Aviões, navios, tudo é GPS. Localização em tempo real. Quem detém isso? Estados Unidos, né? A Europa tem o seu, lá um tal de Galilei, né? Nome daquele inventor lá, cientista. Mas o Galileu, ele é hoje Galileu é um GPS da Europa. Esses países potências nucleares, até a China também agora tem uma versão de nanosatélites, igual o do Elon Musk, né? Como é o nome daqueles? Starlink, aqueles satélites. Inclusive a Ucrânia está usando Starlink. Como funciona? Os nanosatélites são satélites de baixa altitude. Então eles não têm um risco até de ser atingido no espaço. Hoje a tecnologia está tanto que eles podem atingir satélites no espaço. Os nanosatélites de baixa altitude, eles têm uma eficiência, dizem que tem uma eficiência até mais rápida e melhor. Porque as transmissões não sofrem tantas interferências. E o Brasil precisa agora de construir seus próprios satélites. E olha que eles estão encaminhando para nanosatélites, né? E o Brasil ainda está encaminhando para construir um satélite de grande porte. E olha lá, pequeno, médio, grande porte, satélite. E tem os nanosatélites, que são os menores ainda, mas eles são mais eficientes. A China também agora está tendo suas versões de nanosatélites, né? Para competir com a Starlink lá do Elon Musk, né? Pra você ter ideia, o Brasil tem muita tecnologia, só que aí o Brasil também ele tem certa tecnologia para lançar satélite de pequeno porte para o espaço. Só que falta o quê? Falta mais coisa, falta GPS, falta desenvolver o de médio e de grande porte. Eu tenho a base de Alcântara lá no Maranhão, que, né, inclusive é cobiçada pelos Estados Unidos, por esse país aí, porque lá é um dos melhores pontos, é o ponto mais próximo do espaço, né? Porque a Terra é ovalada, né? Mas lá nós estamos mais no... aquele ponto é o ponto mais equatorial, mais próximo ali para, né? Que gasta menos combustível. É um negocinho que a gente
não precisa entender tudo, né? De física, de espaço, mas basta saber que o Brasil tem alguns recursos. O território brasileiro, ele propicia determinadas coisas. O Brasil era para ser uma potência mundial, entendeu? O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? Bilhões de dólares, né? O Brasil era para importar menos, exportar mais. Ó, importar menos, exportar mais. Quando se exporta mais, eu creio, no meu entendimento razoável, é que a gente tem uma independência para produzir mais. Industrializar, poderíamos desenvolver mais a industrialização, as indústrias. As indústrias de defesa também, porque um Brasil que tem uma defesa militar, ela é independente, pode dialogar com outros países, né? Não vou falar de bomba atômica aqui não, porque, né, eu participo de canais militares aí, que o pessoal gosta de... o Brasil tem que ter. Eles falam assim. Eu não vou falar sobre isso, né? Por enquanto, não. Mas a gente vê aqui no Brasil essas brigas internas, Bolsonaro, Lula, PT, PL, esquerda, direita, né? Centro. Mas a gente sabe que isso aí acaba, por vezes, tirando o foco do que é mais essencial para o Brasil, o que é mais importante. A gente vê escândalos aí de roubos, de corrupção. A gente sabe que o Brasil sempre foi assim, sim, mas aí tem que fazer o quê? Apertar as leis, criar melhores leis, leis mais eficientes para combater o quê? A corrupção. O foco é corrupção, entendeu? Se cada pai de família, cada mãe de família combater a corrupção na sua casa, né? E, por exemplo, né? O Brasil não seria muito melhor? Se cada cidadão brasileiro, cada, né, pai de família, cada mãe de família, né, os jovens aí, 16 anos já podem votar, soubesse votar de verdade, os políticos não seriam, né, os mesmos. Né? Às vezes teria um ou outro, mas então a corrupção seria menor. Né? E aí fica aí a dica. Hoje foi a primeira vez que eu fiz uma live. Né? Quem quiser depois entrar em contato comigo, o 629-818-27261, pode mandar mensagem no direct. Estou sempre por aqui. Meu nome é Bruno Moraes. Já tenho formação superior em História, Pedagogia, Museologia. Estou caminhando para a quarta. Tenho 2 especializações. Recebi agora, né, o diploma de especialização, especialista em História do Brasil, História Contemporânea. Gosto de Geopolítica. Tenho artigos publicados, né? Até sobre bullying eu tenho. Quem nunca sofreu bullying aí, né? Levou de boa ou ficou com alguma coisinha lá na memória, eu vou pegar esse cara qualquer dia. Hoje eu sou praticante também de artes marciais de defesa pessoal, mas assim, questão de legítima defesa, só em legítima defesa, mas sim, eu trabalho até numa escola, né? Mas eu vejo lá as brincadeirinhas, até hoje eu falo, eu já passei por isso, né? Eu acho chato, assim, sabe? Porque eu não sou pai, se eu fosse um pai eu queria intervir, eu sou um funcionário. Às vezes eu posso intervir também, né? Mas a questão do bullying, as pessoas acham que isso é brincadeira, mas tem crianças, tem jovens que não conseguem sair daquilo, tipo, fica com aquilo, carrega aquele trauma, né? Por muito tempo. E aí, como eu sou um pesquisador, como eu estava estudando história lá na Federal da Bahia, um certo tempo eu falei, eu vou pesquisar sobre o bullying. Eu escrevi um artigo sobre o bullying, fui na escola que eu estudava, que o pessoal lá me perseguia, né? Fui lá e entrevistei o diretor, que na época era professor, bem antes, na época. Depois ele virou diretor, entrevistei ele, coloquei o nome da escola, só que eu estava falando, na verdade, eu estava escrevendo a minha história. Aí eu coloquei a minha história dentro do artigo, publiquei o artigo, quem quiser ver, né? Tem bastante gente aqui online, quem quiser acenar, ó, vou acenar aqui para cada um, ó, o tanto de gente aqui, ó. Beatriz, Vitor, Josiane, Josivan, Josivan, isso mesmo. Então, pessoal, que eu gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo, escrevessem, participassem mais, falar, Bruno, eu gostei, você falou bem na live e tal, minha primeira live, viu, pessoal? Ó, hoje são 17 de julho de 2025, minha primeira live, quero fazer mais, participo de grupos políticos, participo de vários assuntos aí, de interesse coletivo. Tchau, viu? Obrigado, viu? Então, vamos ver aí, né? Se vocês conseguirem enviar o meu link, Mestre Bruno Moraes, e para os amigos que estão aí online hora dessa, a gente vai ter mais pessoas visualizando
E eu tenho pretensões maiores. Quem estiver junto comigo, né? Eu vou estar buscando contemplar, ajudar. Deixa eu ver quem é que está online aqui. Tem bastante pessoas online aqui, ó. Olha, rapaz. Tem bastante pessoas online. Então, eu já estou com meia hora. Hoje foi o dia que eu mais falei em live. Na verdade, foi a primeira vez que eu falei em live. Agradeço quem esteve online, quem gostou. Depois, dá um oi aí, fala, Bruno, eu gostei. Você consegue falar sobre determinado assunto? Eu sou um pesquisador, sou formado em história, pedagogia, museologia, né? Eu sou um pesquisador. Então, tem assuntos que eu entro por curiosidade, por coragem, desafio. Tchau, valeu!